segundos e não foi. Será que tá em outra... em outra coisa? Agora foi. Foi? Vou acompanhar. Boa noite, pessoal. Agora acho que foi, hein? Boa noite, tudo bem? Aê! Vocês estão me ouvindo, pessoal? Digita um sim aí, por favor. Aqui tá tudo bem, aparentemente. O Matheus tá me ouvindo. Uma noite de mudanças climáticas. Aquele friozinho. Bom pra dormir, né? E o pessoal tá aí online, espero que esteja aí. Perguntei se o pessoal tá ouvindo, ninguém respondeu. Jonas disse sim, beleza. Então é isso aí. Boa noite. Vocês estão falando da onde? Tem poucas pessoas na página ainda. Estou esperando um pouquinho para ver se vai vir mais pessoas. Mas aí já a gente já começa. Tem 8 por enquanto. Falem aí de onde vocês são, gente. Se apresente aí para nós, por favor. E falem aí se vocês são formados, se vocês são graduandos. Que ano vocês estão? Pernambuco, Mônica. Boa noite. Você é graduanda, Mônica? Ou você já é formada? Bianca, boa noite, tudo bem? Bianca, fala de onde você é, se você é formada, se você é graduanda. Alaine, de Brasília, graduanda de fisioterapia, último semestre. Essa aula hoje vai ser para você, hein, Alaine? Vai servir para você. Último semestre você já deve estar no estágio, não sei se você já passou pelo estágio da hospitalar ou se você vai passar ainda. Débora de Brasília, André do Rio de Janeiro, formada, beleza. Débora, você é formada já? Mônica tá no 10º período. Nossa, vocês fazem a sua é 5 anos? Tô ficando velho, hein? Quando eu fiz eram 4. Rapaz. Que fase. Eu já tenho, acho que quase... não é melhor nem falar quanto tempo eu tenho de formado. Bianca de Jacaraí, cursando pós em Físio em UTI. Legal, Bianca. Tá gostando da pós? Aí, valeu. 5 anos é pesado, hein? Vai começar o estágio hospitalar no mês que vem. Muito bem. Então aqui hoje você vai ver um pouquinho do que eu vou falar aqui. Isso vai, talvez te ajude, viu? Tenho certeza que vai ajudar. Jéssica tá pós-graduando. Belezura, gente, é isso aí. Bom. Melhor não, né, velho? Tá chegando o pessoal, eu tô dando uma segurada aqui pro pessoal chegar e a gente começar, tá bom? Porque às vezes o pessoal dá uma atrasada aí. Bom, vamos lá. O nosso tema hoje, a gente já vai soltar o tema aí na página pra vocês. A gente vai deixar aberto a página com o tema. A minha também foi 4 anos. Mas é isso aí, né? Bom, então é o seguinte, gente. Eu acho que para quem é graduando, para quem está no último ano, principalmente porque quem já se formou, já passou dessa fase do estágio do hospital, né? Mas para quem é graduando, tá chegando aquele momento, né? Que é a hora de ir para o estágio do hospital. E lá vai colocar tudo que você aprendeu na prática. Essa é a ideia, né?
Então a ideia nossa é ir para o hospital, atender os pacientes com aquele sucesso, né? A gente sempre quer atender o paciente com todo sucesso. E aí a gente pensa assim, né? Durante esses anos da faculdade, a gente tem certeza que a gente aprendeu diversas técnicas, diversas manobras, diversas definições. A gente já escutou sobre tudo quanto é aparelho, sobre a importância da fisioterapia, né? E tantas outras coisas que a gente já escutou, que a gente já sabe. De fato, dentro da sala de aula, né, a gente tem uma grande teoria, mas na hora da prática, quem não fica nervoso? Eu fiquei extremamente nervoso quando eu fui para o hospital, né? Mas isso é normal, né? A gente tem que se manter calmo, porque isso é normal. O medo, ele nos protege de não fazer nenhuma besteira. Então, ter medo é bom, porque a gente não faz nenhuma besteira. A gente pensa antes de fazer. Quem não tem medo das coisas faz besteira. Mas isso não significa que a gente não possa fazer besteira, porque mesmo tendo medo a gente pode fazer. Então, a gente tem que estar preparado, vocês têm que estar preparados para atender o paciente, né? E ter a certeza de que vocês estão, né? Mas se alguém não estiver preparado, obviamente que a gente aqui não vai preparar você em uma aula, mas hoje vai ser aquele momento para você refletir e você começar a se preparar, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. E aí você vai parar e pensar, meu Deus, será que eu estou realmente preparado? Então, que se isso servir para você se refletir, para mim já vai ser uma grande valia, tá? Porque com a reflexão é que a gente começa a fazer as coisas de forma muito mais eficiente, tá? E aí, você pode se perguntar, né? Mas será que eu vou conseguir ser melhor? Será que eu consigo ser um bom profissional? Claro que você consegue, né? Tudo existe um caminho, e se você escolher o melhor caminho, né, vai ser aquele que você vai conseguir melhores resultados. Bom, se você ficar até o final da aula, você vai aprender o nosso conteúdo e eu vou deixar esse slide para vocês, tá? Quem ficar até o final, a gente vai disponibilizar o slide para vocês. Não sabia dessa, Matheus? Rapaz, agora eu peguei o Matheus. A gente faz aqui rapidinho. Quem eu sou, tá, gente? Então eu sou o professor Fernando Batista, eu sou educador físico e sou fisioterapeuta, tá bom? Eu tenho especializações aí, como vocês estão vendo no slide, na área de fisioresp, fisioterapia intensiva. Tenho título de especialista em terapia intensiva pelo COFITA Sobrafir e sou mestre em terapia intensiva. Eu sou eu sou o cofundador da Liga, né, da Fisio Intensiva, junto com a Camila Rey e com o Fernando Zanata. E sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito, mas muito a parte de ventilação mecânica e muito a parte de hospital, tá? É uma coisa que eu gosto. E vamos lá então, o que vocês vão aprender hoje nessa aula? Então hoje a aula que eu montei para vocês, eu quero mostrar para vocês 5 dicas para o primeiro dia na UTI. Então a gente vai dar uma passadinha sobre comportamento, sobre vestimenta, né? Sobre fisioterapia motora, sobre fisiorrespiratória e sobre ventilação mecânica. Óbvio que a gente vai dar uma passada, porque o assunto é amplo, né? A gente às vezes tem um ano para discutir sobre isso e a gente não vai conseguir quebrar tudo isso em 40, 50 minutos de aula, tá? Então por que é importante isso para vocês hoje, para quem está com a gente aqui? É entender a importância do meio hospitalar e o seu benefício para o paciente, tá? Isso é muito mais amplo do que uma simples definição. Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Vocês já se perguntaram qual é a função de vocês no mundo? Além daquela função que a gente acredita, eu vou viver, fazer, curtir, aproveitar e morrer depois. Tirando esse lado da boa da coisa, né, que isso é muito legal, mas vocês já refletiram qual a função de vocês no mundo? Por que vocês estão cursando na área da saúde? Por que vocês estão na fisioterapia? Qual que é a importância do conteúdo técnico-científico de vocês para o paciente, para o hospital, para você fazer o paciente voltar para a sociedade? Porque o paciente precisa produzir para sua família, né? Todo mundo aqui precisa produzir para ganhar dinheiro, para conseguir viver. E qual a sua função perante a sociedade? O quanto você se dedica para o seu melhor, para você sair da faculdade melhor, ser um bom profissional, abrir caminho no mercado de trabalho, mas o que você quer deixar de legado para você? Se você morresse hoje, o que você deixaria de legado não precisa ser para o mundo, mas para o seu mundo, para aquelas pessoas que te cercam,
para aquele ambiente onde você trabalha, para aquele ambiente do seu curso, para aqueles seus amigos que estão ao seu redor. O que você deixaria para eles? Não de bem material, mas de conhecimento, de legado. Quem é você na fisioterapia? Quem é você no meio da saúde? É isso que eu quero que vocês reflitam, a importância de vocês nisso, tá? Então é o seguinte, essa aula de hoje vai tentar desmembrar então o estágio. Para quem quer continuar na área, acho que vai ser muito legal, a gente vai descobrir algumas coisas aqui. E se você não quiser ficar na área do hospitalar, também não tem problema. É interessante você saber um pouco sobre isso, porque eu vou mostrar uma visão diferenciada da fisiohospitalar, de que muitos, quando vão para o estágio, acreditam ser a fisioterapia hospitalar, tá? A gente tem que acreditar na qualificação, que é diferente da diferenciação, né? Eu quero me diferenciar, mas como eu vou me diferenciar? Pela qualificação. A qualificação é algo constante, ninguém pode tirar isso de você, né? Eu sou da época da Bireme, que eu ia fazer pesquisa. Quem já assistiu a aula minha, eu já falei isso. Eu ia lá na Bireme, ficava o dia inteiro pesquisando para sair de lá com um artigo xerocado. Hoje a gente tem uma base de dados gigantesca, que é a PubMed, a Pedro Evidências, e entre outras, que nos dá muito estudo. Mas a gente não consegue muitas vezes fazer a pesquisa adequada, porque a gente não aprende metodologia de forma adequada na faculdade. Então assim, não existe trabalho fácil, não existe nada fácil no mundo, ainda mais a nossa profissão, que é uma profissão nova, que ainda está conquistando espaço, né? Mas o grande lance é quando o profissional não conhece a fisioterapia. Quando o próprio fisioterapeuta não conhece a profissão, isso me chateia um pouco, porque isso faz a gente caminhar um pouco para trás. Obviamente que nada disso é fácil, mas também não é impossível. Você consegue angariar boas posições no mercado de trabalho, tudo vai depender de você, né? O grande lance é o seguinte, o conhecimento ele salva as pessoas da ignorância intelectual e ela vai promover ótimos resultados na vida da pessoa, tá? E com dedicação, obviamente que tudo se consegue, basta a gente botar o foco e fazer o que a gente está prometendo. Eu já percorri um longo caminho na profissão aí, tá? E eu tenho certeza que eu consegui abrir caminhos por conta dessa dedicação que eu tive. Tive portas fechadas, tive portas abertas como qualquer um, mas o caminho se abre perante ao resultado que você entrega, como você se comporta, como as pessoas vão ver você. Só para vocês terem uma ideia, eu iniciei no hospital em 2009 como folguista. Logo eu consegui uma vaga fixa, fui trabalhar em 2. Em 2012 eu fiquei trabalhando só em um hospital, porque eu não queria mais estar em 2 hospitais. E qual era o meu legado? Eu queria dar aula, eu queria levar conhecimento para as pessoas, e eu fui batalhando nisso. Em 2013 eu comecei a dar supervisão em estágio de graduação e de pós-graduação. Em 2015 eu comecei o trabalho da Liga, e aí a visibilidade comigo aumentou muito. Então eu já dei aula em universidade, dou aula em pós, dou cursos livres. Em 2017 eu virei gestor. Então, teoricamente, eu cheguei aonde eu queria, virar um gestor hospitalar, de uma equipe de físio, dar aula, ser reconhecido, que era o meu foco. Eu sempre quis ser reconhecido na físio, mas não por questões de ser reconhecido por ter fama, não. Eu queria ser reconhecido porque eu queria ser um professor que ajudava as pessoas com conhecimento, que levava conhecimento para os cantos do país onde as pessoas não conseguiriam ter acesso. E eu consegui isso, com bastante, dedicação, foi o meu foco. E, obviamente, que cada um tem o seu foco. Então, foque no seu objetivo. Lembre-se qual legado você quer deixar para sua profissão, qual legado você quer deixar para sua família, para os seus amigos. E vai uma dica, você é reflexo das 5 pessoas que convivem com você. Se você está vendo que no seu ambiente de convivência a maioria reclama de algo, reclama da profissão, repense, reflita se vale a pena manter esses contatos, porque você pode se tornar igual. Então, sempre procure pessoas com o mesmo foco e o mesmo pensamento. Você quer prosperar? Então, se una a pessoas que querem prosperar. Tá certo? Bora então! Chegou o momento do estágio da fisioterapia hospitalar. E agora? O que eu vou fazer? Todo mundo, quando chega no estágio da fisioterapia hospitalar, vê essa imagem aí, né, do hospital, um corredor cheio de paciente. E essa imagem, ela é real, né? Ela é muito real. Só que todo mundo pensa assim, opa, eu vou pro hospital, o bicho vai pegar, vai ser tipo IR,
né? Tipo, não sei quem é mais velho assistiu o IAR, Plantão Médico da Globo, ou vai ser tipo House, que a gente vai fazer barbaridades, ou vai ser tipo aquele plantão da Globo que tá passando agora sob pressão, sangue rolando pra tudo quanto é lado, o cara cortando um tubo de mangueira e passando no tórax do paciente, né? A gente acha sempre que vai ser assim, né? Que vai ser aquela pancadaria e adrenalina. Vai ter momentos que a pancadaria e a adrenalina vai ocorrer, obviamente, né? Se você tiver num PS, numa intercorrência. Mas de fato, a fisioterapia hospitalar não é englobada nisso. Ela tem outros propósitos, tá? Então vamos começar com a nossa primeira dica, o comportamento profissional, né? Qual que é o comportamento profissional que você tem que ter? Eu vou deixar essa foto aqui de 3 profissionais muito bem arrumados, cabelinhos cortados, cabelos presos, a barba do rapaz muito bem feita, que é diferente da minha aqui, né? Um jaleco impecável e esteto no pescoço. Comportamento profissional é o seguinte, gente. A gente precisa se automonitorar. Tem um negócio na psicologia que chama automonitoramento. E eu vou dar um exemplo aqui e podem perceber. Vocês às vezes estão numa rodinha de amigos ou estão até no hospital, qualquer lugar que vocês estejam. Tá todo mundo falando baixo. Aí um cidadão começa a falar alto. Aí o outro do outro lado começa a falar mais alto. Aí o outro fala mais alto e quer passar por cima da voz do outro. Então assim, isso é automonitoramento. Se você tem uma pessoa que não consegue se monitorizar, as outras acabam indo no embalo, porque elas também perdem esse automonitoramento. Então, primeira coisa, comportamento profissional, se automonitorem no hospital. Por quê, gente? Lá no hospital, na UTI, na enfermaria, você será visto por outras pessoas, por médicos, por fisioterapeutas, por enfermeiros, por fono, por familiares de pacientes. Então é o seguinte, o automonitoramento você tem que fazer o quê? Cuidado com as risadas altas, cuidado com as falas altas, cuidado com comentários sobre casos do paciente, cuidado com conversas nos elevadores do hospital, porque sempre tem um familiar do lado e esse familiar está apavorado, ele não sabe o que está acontecendo com o familiar e qualquer coisa que ele escute ele pode achar que é algo que está sendo ofensivo para ele, então tem que tomar cuidado. Quando você entrar no quarto do paciente, sorria, diga seu nome, diga quem você é. Pô, hoje eu acordei, tô cansado, tô de saco cheio, tô com dor de cabeça. Eu acordo com dor de cabeça várias vezes na semana. Eu tenho assim uma dor de cabeça constante. Só que quando eu vou falar com o paciente, eu sou gestor hoje eu não atendo, eu sou gestor, mas eu entro no quarto dos pacientes para conversar, eu tenho que sorrir. Porque o fato de eu estar com dor de cabeça, de eu estar cansado, de eu, sei lá, estar com algum estresse naquele momento, não me dá o direito de ser mal educado com um familiar ou entrar com aquela cara de quem, né? Aquela cara de um órgão de lá da parte de trás, né? Então assim, eu tenho que tomar cuidado, porque o familiar percebe na sua cara que você não tá afim de estar ali. E mesmo você não estando afim de estar ali, porque óbvio que isso vai acontecer com todo mundo. Por mais que eu goste, que eu adore o que eu faço, tem dia que eu não tô afim de estar ali. Porque eu tô cansado, eu tô estressado. Mas eu vou continuar bem ali, falando com o paciente de forma adequada e não mostrando para ele que eu não tô bem por determinado momento, determinado motivo. Então sorria, diga seu nome, diga quem você é. Isso faz uma grande diferença para o paciente e para o familiar. Ele vai te ver de outro jeito, tá? Não esqueça de orientar o paciente e a família do que você vai propor na terapia. Então, fale com a família. Olha, meu nome é Fernanda Cássio Batista, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu vim avaliar o seu José, o seu João, a dona Maria, o seu Carlos. E eu tenho, a gente vai fazer os seguintes exercícios. E conforme você vai fazendo o exercício com ele, vai explicando por que você está fazendo, qual o objetivo. Isso deixa a família mais tranquila. Vamos supor que o paciente está com desconforto respiratório. Eu vou colocar uma VNI. Fale para a família. Óbvio, trate o paciente, deixe ele confortável. Explica para a família. Explica para o paciente por que daquela máscara. O que aquela máscara faz, né? É isso que a gente tem que fazer. É o lado humanizado da coisa. Então a gente tem que saber falar com a família. Não precisa falar tecnicamente para ela.
mas você precisa demonstrar para ela que você está ali por um propósito e que ela pode confiar nesse seu propósito. Ela saber que você é um profissional confiável naquele momento. Isso diz tudo. Se você mostrar confiança, os seus problemas serão extremamente resolvidos. Eu sempre falo para as pessoas que não existem familiares problemas. Óbvio, tem familiar que é problema, mas a maioria somos nós profissionais que geramos problemas com a família, tá? Vale a pena pensar nisso. Seja cordial com a equipe e sempre chame pelo nome. Eu vou falar uma coisa muito interessante que acontecia comigo, que o pessoal chamava eu sempre de físio no plantão. O físio, eu comecei a chamar a enfermeira de nurse. Fala, nurse. E o médico, eu não chamava de doutor, eu chamava de médico. Fala, médico. Pra quê? Porque eles se tocaram que eles estavam sendo, naquele momento, indelicados comigo. Porque eu não sou o físio, eu sou o fisioterapeuta Fernando. Então, chamem as pessoas pelo nome. Por mais que as pessoas te chamem de fisioterapeuta, mostre para elas que você é diferente. Mostre para elas que você não tem a mesma intenção, ou você se importa com quem está ali na equipe com você. Chame ela pelo nome. Chame enfermeira Cláudia. Tudo bem, enfermeiro Jefferson? Entendeu? Você pode falar pela profissão, mas fale o nome para ela perceber que você é cordial, que você sabe quem está ali. Quem é a pessoa que está ali? Porque enfermeiro é enfermeiro, né, gente? Qualquer um é enfermeiro desde que tenha a formação. Mas a gente tem que chamar as pessoas pelo nome. Então, sejam cordiais com as pessoas, tá bom? Vale muito a pena. Interação com a equipe, galera. Isso aqui é a pior coisa no mundo. Porque a gente vive uma guerra constante entre as equipes e isso não pode acontecer. A gente precisa entender, a gente físio, nós físio, enfermeiros, fonos, quem seja, nós temos que entender que conflitos entre equipe só dá problema. Quando a equipe se relaciona bem, o trabalho vai ser muito melhor. A equipe vai conseguir se respaldar melhor. Então não vai ter aqueles problemas que a gente vê no dia a dia, de um querendo jogar as coisas para os outros. Então é o seguinte, sempre discuta o caso com o seu preceptor e com a sua equipe quando necessário. Como você está indo para o estágio, lembre-se que o preceptor é o professor que está ali para te ajudar e para discutir com você. Então discuta com ele, não tenha medo. Se você falar besteira para ele, o importante é que você falou para ele, você não fez besteira para o paciente. Não tenha medo de questionar, não tenha medo de discutir. A gente só aprende conversando e discutindo. É assim que vai. Todo mundo um dia vai falar uma bobeira, todo mundo um dia vai errar. Nem todo mundo é perfeito, mas a gente tem que trabalhar para errar menos. Então sempre discuta o caso com o preceptor. Se desarrumar o leito do paciente, arrume depois. A enfermagem quer morrer quando o fisioterapeuta vai lá atender o paciente, entra no leito, tá bonitinho o leito. Aí o que o fisioterapeuta faz? Arranca tudo e depois atende o paciente e deixa tudo amarrotado. A enfermagem quer morrer com isso. Aí eu pergunto pra vocês não querem morrer quando a enfermagem dá palpite na conduta de vocês? Ou chama vocês, por exemplo, quem não é formado vai passar por isso ainda. Quando chama a gente para fazer uma terapia, esse chamado não é adequado, vamos dizer assim, né? A gente não fica bravo, então a gente tem que pensar que eles também vão ficar, porque eu estou atrapalhando o trabalho. Eles acabaram de arrumar o leito, eu vou lá e desarrumo. Não, gente, não pode. Nossa, meu cabelo tá parecendo um negócio doido aqui. Não pode, tem que tomar cuidado, tá bom? Tire suas dúvidas o máximo que possível. Esse é o momento. Não deixe para tirar as dúvidas quando você for embora do estágio. Se estiver no metrô, estiver no seu carro. Não, tira dentro do estágio, gente. O momento é ali. Você e o preceptor. E não esqueça novamente de acolher o paciente e a família. Hoje é o que mais se fala, é acolhimento. O que é acolhimento, galera? Não é difícil. Acolhimento é você entrar no quarto, sorrir, falar o nome pro paciente, você
explicar para ele o que ele tá, o que você tá fazendo com ele, perguntar para ele qual a expectativa dele naquela internação, como que ele está se sentindo, se tem algo que pode fazer com que ele fique mais à vontade. Por exemplo, a gente hoje está usando as roupas dos pacientes na UTI. O paciente na UTI pode vestir a roupa dele, que ele quer uma bermuda, uma camiseta. Por quê? Porque isso faz bem para ele. A gente hoje deixa o paciente, por exemplo, usar o celular dentro da UTI, porque isso faz bem para ele. Tem as visitas PET, tem um monte de outras coisas. Então a gente pode facilitar a vida do paciente, trazer humanização para ele e deixar ele mais confortável. Quem aqui já ficou internado? Se alguém já ficou internado, eu já fiquei. Na época que não tinha a menor humanização, nada, você ficava jogado no quarto tudo fechado, você não via nada. É horrível, galera, é horrível. Então assim, trazer um conforto melhor hoje para o paciente é o grande desafio dos profissionais, tá? Você, fisioterapeuta, tem que ter conhecimento técnico-científico, mas ao mesmo tempo você tem que ter conhecimento técnico-científico, você tem que saber lidar com gestão de conflitos, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que saber acolher o paciente. Então percebe que a coisa é muito mais ampla? Não basta eu só ir lá e fazer papum e acabou, né? Então eu tenho que saber muito mais. E a pergunta, eu preciso ter conhecimento técnico-científico? Óbvio que você tem. Basicamente, dentro do estágio hospitalar, você vai rever algumas técnicas que você estudou. De fisio-resp, de fisiomotora e de ventilação mecânica não invasiva e invasiva, de forma bem básica. Só que aí, gente, acontece o seguinte, né? A galera, ela vai pro estágio com um pouquinho de dúvida. E aí eu deixei esse livro aqui, que tem duas versões, uma mais velha e uma mais nova. A versão meio amarela, se eu não estiver olhando mal, é a mais velha, e a rosinha ali, sei lá se é rosa aquilo, se é, com preto é a mais nova. Chama-se Fundamentos da Terapia Respiratória de Egan. Esse livro, ele tem, sei lá quantas mil e poucas páginas, ele é pesado. Ele é pesado. Eu ia para o estágio de hospitalar com ele na bolsa, com o livro da Kisner na bolsa, com o livro de provas e funções na bolsa e com o livro de fisiologia do Guyton na bolsa. Na mochila. Minha mochila devia pesar uns 13, 14, 15, 20 quilos, gente. Eu vivia com dor nas costas, mas eu levava esses livros tudo comigo. Teve uma época da faculdade que eu sabia até a página do Egan, aonde estavam as coisas que o professor me perguntava. Ele perguntava de alguma terapia, eu sabia a página. Uma vez ele falou pra mim, cara, você é louco. Ele falou, porque você sabe até a página do negócio. Porque eu decorei tudo, eu estudei tanto, não decorar, mas eu decorei as páginas de tanto que eu estudei. Porque eu tinha medo do que eu ia fazer no hospital, eu tinha medo de prejudicar o paciente. Isso foi sempre uma coisa que eu tive. Eu tenho até hoje, eu tenho medo de fazer algo errado pro paciente. Então eu andava com esse livro. Ele não é um livro de fisioterapia. Ele é um livro de terapia respiratória, é uma profissão que tem nos Estados Unidos e no Canadá e alguns países da América. Mas muitas das coisas que tem nesse livro a gente usa. Então é um livro de cabeceira para vocês, é uma dica que eu dou para vocês. Quer comprar um mais barato? Compra esse amarelinho aí com o pulmão na capa. Quer pagar um pouquinho mais caro? Compra o outro pretinho ali com rosa, sei lá, que ele é bem mais caro. Eu já tive os dois. Hoje eu tenho o mais novo. O mais velho eu doei para uma aluna minha. Eu tive uma aluna na pós-graduação que ela não tinha condições muito boas financeiras para adquirir as coisas. E a gente deu uma bolsa na época para ela e eu dei alguns livros que eu tinha para ela e um deles foi Terapia Respiratória de Egan. Então assim, comprem, estudem, isso vale a pena. Fisioterapia hospitalar. Técnicas de higiene brônquica é uma das coisas que eu vou usar muito na fisioterapia hospitalar. E aqui vale o seguinte, gente. Independente de funcionar, de não funcionar, o professor vai pedir para vocês fazerem porque vocês têm que aprender. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, técnicas de higienização brônquica, MHB, manobra de higiene brônquica. Nós temos manobras que a gente usa postura, que são as drenagens posturais. Então, a depender de cada posicionamento que eu coloco no meu paciente, eu vou usar a ação da gravidade para que essa secreção se desloque. Então, a gente pode usar de posicionamento, sim,
para que a gente desloque a secreção do paciente. Eu tenho manobra de vibração, onde eu posso usar vibrocompressão com a minha mão, que a gente sabe que a vibração com a mão ela não atinge o hertz adequado, que são 16 Hz para fazer tixotropismo. O que é tixotropismo? É alterar a propriedade do muco, deixar ele de um muco mais espesso para menos espesso, e eu conseguir eliminar, fazer o transporte dele pela via aérea. A gente sabe que a gente com a mão não consegue. Temos as oscilações de alta frequência, os famosos shaker, flutter, a capela, que trabalham com vibrações. São aparelhos altamente eficientes para fazer higienização brônquica. Então, se na faculdade você tiver shaker e flutter ou a capela, não deixem de falar com o professor para vocês manusearem, utilizarem e verem os resultados nos pacientes. Colete vibratório é um colete que foi desenvolvido e tem no Brasil já, que é para fazer a vibração que a nossa mão não atinge o hertz, mas o colete atinge. Eu sei que vai ser muito difícil nas faculdades vocês verem o colete, mas caso vocês tenham esse colete, né, utilizem, tá bom? Tapotagem, a famosa treta. Tapotagem funciona ou não funciona? Não tem evidência. Mas professor, eu faço e funciona. Calma, gente, vamos lá. Tapotagem não funciona para fazer tixotropismo. Se o seu paciente tiver secreção nas grandes vias aéreas, só você mandar ele puxar e soltar o ar que vai deslocar a secreção. Então por isso que as pessoas acham que a tapotagem funciona. A tapotagem não atinge 16 Hz, que é preciso para fazer tixotropismo. Ela atinge até 8 Hz. Mas professor, o meu professor da faculdade pediu para eu fazer. Faça para você aprender. Você tem que aprender as manobras e saber que elas funcionam ou não. Depois vem as manobras de fluxo, que são ótimas manobras para utilizar, como Eltgol ou técnica de expiração forçada, né? São técnicas que aumentam o fluxo expiratório e faz o transporte da secreção pelas vias aéreas, porque o tixotropismo da secreção se dá de duas formas, ou pela frequência ou pelo arrasto de fluxo, pelo cisalhamento do fluxo aéreo batendo na secreção. Técnicas de umidificação, inaloterapias, usem inaloterapia, vejam como é aplicar inaloterapia associada à terapia respiratória. Utilizem da tosse, né? Avaliem a tosse do paciente. Se vocês tiverem peak flow, usem o peak flow para avaliar o pico de fluxo respiratório do paciente. Ensinem o paciente a fazer drenagem autógena, aquela drenagem que ele faz sozinha, para que ele consiga melhorar a sua expectoração de secreção na sua casa. Então, por isso que eu falei no começo da aula, você tem noção do que você é para a sociedade? Porque você não é o fisioterapeuta só lá no hospital, você é o fisioterapeuta que muitas vezes vai orientar o paciente que ele vai fazer lá fora. Você às vezes é o fisioterapeuta que vai atender o paciente lá fora, né, no home care ou no particular. Então você é o cara responsável para dar sentido à vida desse cara, para diminuir uma dispneia, para fazer esse cara andar de novo, não é? Então, depois quando chegar na parte da motor, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Então é interessante a gente pensar nessas possibilidades. E aí a gente passa para as técnicas de higiene e as técnicas de expansão pulmonar. Tem até aqui um treinador muscular inspiratório. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um fisioterapeuta no leito com um paciente, né, fazendo a terapia. Coloquei um Voldine, coloquei um Respiron, coloquei um shaker, uma capela e coloquei um threshold. Gente, nós já sabemos que pela literatura, Respiron e Voldine não tem evidência científica para reduzir complicações pulmonares. Mas, gente, utilizem do artefato para vocês aprenderem como faz. E aprendam a fazer ele da forma correta. Respiron não é fazer subir a bolinha e descer. Até babei aqui. Não, é eu subir e fazer as bolinhas ficarem em manutenção lá em cima. Aí eu descanso, deixo o paciente respirar, descansar para depois fazer outra. A gente faz 10 expirações em 1 hora. Então o Respiron não é um aparelho que o fisioterapeuta tem que estar com o paciente fazendo.
É um aparelho que você tem que orientar o paciente para fazer. Existem evidências que ele funciona? Não, não existe. As evidências mostram que ele não funciona. Mas por que eu tenho que aprender? Porque são técnicas que fazem parte da fisioterapia. Eu preciso entender todas as aparelhagens, porque quando eu for fazer um concurso, quando eu for prestar uma prova, quando eu for fazer uma entrevista e eu for questionado, eu consigo elaborar um raciocínio. Eu consigo elaborar as questões que são feitas para mim. Então, aproveitem, gente. Utilizem técnicas de genibrônicas diversas. Eutigo, LPL, aumento de fluxo respiratório, ciclo ativo da respiração, fazer expansão pulmonar, façam padrões respiratórios sustentados, padrões respiratórios fracionados, padrões respiratórios com soluços, usem o Voldine, usem o Respiron, façam treino muscular inspiratório, tudo avaliando o seu paciente. Avaliem o seu paciente, coloquem a mão. Esse paciente tem tosse adequada? Tem pico de fluxo adequado? Eu não tenho peak flow, como que eu vou medir a tosse? Pede para ele tossir num cartão branco, vê se suja o cartão branco. Se sujar o cartão branco de saliva ou de secreção, a tosse dele é eficaz. Ah, no hospital tem um ventilômetro. Aprendam a fazer medição da capacidade vital indireta. Usem manovacometria para fazer força diafragmática. Avaliem o tórax do paciente, ele está expandindo simetricamente, assimetricamente. Coloquem a mão no paciente. Façam a terapia e coloquem a mão. Mostrem para o paciente o que ele está fazendo, o movimento que ele está fazendo. E elejam pacientes que precisem de terapia de genibrônquica. Quem é o paciente que precisa de terapia de genibrônquica? É o paciente que é hipersecretivo e não consegue eliminar a secreção pela tosse, que sente dispneia por conta da secreção. Esse paciente vai se beneficiar demais do fisioterapeuta respiratório. Então, façam a eleição do paciente. Vocês são profissionais de nível superior. Vocês têm uma diferença do técnico. Vocês sabem quando fazer e quando não fazer. O técnico só faz o que é mandado fazer. Então, aproveitem esse conhecimento. Façam disso um diferencial no estágio de vocês, na vida de vocês e na vida dos pacientes. Drenagem postural. Usem da drenagem postural nos pacientes. Abusem das posições. Façam as terapias respiratórias que forem necessárias com aqueles pacientes que não conseguem sair da cama. Utilizem de posicionamentos. Utilizem de manobras manuais, de aparelhagem. E lembre-se, pacientes que conseguem sair da cama, tirem da cama. Façam terapias ativas com esses pacientes. Deixem para escolher a terapia na cama com quem precisa ficar na cama, com quem não pode sair do leito. Lá na página, se eu não estiver enganado, 895 do Egan, se eu não tiver, ou 825, 895, tem uma foto com todas as posições da drenagem postural, todas que você quiser utilizar. É muito legal. E a aspiração, você vai aspirar o paciente, lembre-se, você vai passar uma sonda no nariz ou no tubo. Você vai aspirar a secreção e ar do paciente. Então você tem uma técnica, você vai aspirar em 15 segundos. Você vai subir a sonda rodando, lembra? Você vai tomar cuidado para essa sonda não parar e não clipar, não puxar o tecido brônquico da árvore brônquica do paciente. Então tomem cuidado. Selecionem a sonda adequada para o tubo. Selecionem a sonda adequada para a narina. Expliquem para o seu paciente o que vocês vão fazer. E aspirem o seu paciente só quando necessário. Avaliem a tosse do paciente. A tosse do paciente tem 3 fases. A inspiratória, a fase de explosão e a fase ex. Avaliem qual a fase da tosse está ruim, para ver se vocês conseguem fazer ele tossir sem usar a sonda para aspirar. Eu sei qual é a fase da tosse. É a fase INS. Eu vou usar então uma pressão INS, um RPPI, para fazer turbulência de fluxo, aumentar volume, ele conseguir tossir. É a fase ES o problema. Eu vou posicionar, dar um apoio abdominal, facilitar a mecânica da tosse. Entende? E depois de tudo isso não deu certo, aí eu parto para aspiração. Não virem mecânicos, né? Técnicos. Eu vejo o paciente, ele tosse no expectório, eu vou lá e aspiro. É o que todo mundo faz no dia a dia porque é mais rápido. Não faça isso, faça diferente, tá bom? Lembre-se que a aspiração é extremamente lesiva para o paciente.
Então isso basta pra mim? Muitos vão pensar, opa, basta, eu já sei aspirar, já sei fazer manobras, já sei tirar secreção, já sei reverter dispneia, então tá bom, né? Eu sou fisioterapeuta respiratório. Mas não, eu sou fisioterapeuta hospitalar. Eu sou fisioterapeuta. Então você vai ter que saber, rapaz, de fisiomotora. E eu dou uma dica para fisiomotora. Esses 2 livros. Provas e Funções, muito bom, que é do Kendall, né? Muito bom. E Kisner, Exercícios Terapêuticos. Leiam, estudem esses 2 livros. Comam os livros. Eles são muito bons e eles vão ajudar vocês no dia a dia. Mas professor, fisioterapeuta no hospital não é só respiratória? Porque eu já vi muita gente falar que é só respiratória. Na minha faculdade eu tenho a matéria de Fisio-Resp e a gente só vê Fisio-Resp. Aí eu tenho uma novidade. Não, né, gente? Então eu vou deixar um slide aqui para vocês, que é o seguinte. Quando vocês vão para o hospital, vocês vão pegar o quê? Pacientes com doenças reumatológicas. Vocês vão pegar pacientes com AVC, vocês vão ter pacientes com doenças neuromusculares, vocês vão ter pacientes cardiopatas, vocês vão ter pacientes ortopédicos, cirúrgicos, de ombro, cotovelo, fêmur, joelho, de tudo que você imagina. Vocês vão ter pacientes pneumopatas e vocês vão ter pacientes com câncer. Então, Fisio-Resp não existe só Fisio-Resp. Você dentro do hospital é fisioterapeuta. E aí, rapaz, agora o bicho pega, porque eu preciso saber de tudo? Sim. Aí você vai falar assim, rapaz, como que eu trato um paciente com AVC lá na minha clínica? Será que eu posso trazer isso para a minha realidade do hospital? Pode? Acho que pode. Talvez você não vai atender o seu paciente no hospital em cima de um tablado, mas você vai atender ele na cama, você vai atender ele na poltrona, você vai colocar ele de pé, você vai treinar reações de balance, você vai treinar propriocepção, você vai avaliar tônus muscular. Se eu tenho um paciente com doença neuromuscular, eu vou ter que trabalhar com doente neuromuscular, tanto com a VNI como a parte motora. Se eu tiver um paciente cardiopata, será que o cardiopata ele tem só problema cardíaco e respiratório ou ele tem problema motor? Ele tem problema motor. O que eu posso fazer com esse paciente internado para que ele não perca mais força? Se ele tem uma doença ortopédica, ele fez uma prótese de quadril, eu vou precisar lembrar de tudo que eu aprendi em ortopedia para atender o paciente com prótese de quadril. E se for um paciente com câncer? Eu tenho que entender de dor, eu tenho que entender de dispneia, eu tenho que entender de reabilitação para ele, se ele é um paciente que vai para casa. Eu tenho que saber de cuidados paliativos, de terminalidade, humanização, uso de oxigênio, uso de VNI, quando não usar, como tratar a dispneia dele com os meios físicos ou com o meio químico, com medicamento, que é o oxigênio, ou um ventilador, certo? Eu tenho que saber sobre fadiga no paciente oncológico. Tudo isso vindo lá da faculdade. Se eu for para a prótese de quadril, eu tenho que saber posicionamento da prótese, do membro, né, que o paciente colocou a prótese. Eu tenho que saber quando ele vai ficar de pé. Eu tenho que saber usar dispositivos como andador, descarga de peso, entre outras coisas. Então eu preciso saber de tudo? Preciso. Eu vou falar para vocês um caso rápido que eu tive de uma paciente que eu fui, que quando eu era da física hospitalar, né, que eu fui para pós, eu achava que na primeira pós eu achava que era só respiratório. E eu tomei o baque. Eu saí da faculdade achando que era só respiratório, porque a gente só fazia resp. E eu tomei um baque muito grande, e na pós eu aprendi que físio era muito mais. Eu atendi uma paciente que tinha uma doença, uma neuropatia diabética. Essa paciente, ela estava 2 anos na cama e eu recebi uma indicação de uma colega que precisava passar uma paciente que era particular. E eu falei, pô, eu tô fazendo especialização, tô ganhando bolsa aqui, uma bolsa baixa, eu preciso complementar a renda, eu vou atender essa paciente. Aí eu fui. Essa paciente estava na cama, ela tinha força muscular, ela conseguia fazer contrações, ela sentava numa poltrona, porque ela tinha uma cuidadora. Só que ela tinha uma pequena feridinha no bumbum já, porque assim, tava abrindo, 2 anos deitada, mesmo com todos os cuidados, não tinha como, né? E ela falou assim, eu não sei, eu já tô desgostosa, porque eu acho que eu nunca mais vou andar, não sei o que, e ela tinha neuropatia diabética, gente. Eu fui avaliar essa paciente, comecei fazendo exercícios ativos, comecei a sentar lá na beira do leito, fazer treino de tronco,
Aí aos poucos passava ela para a poltrona, até o dia que ela conseguia já fazer levantar e sentar da poltrona. A gente foi evoluindo. Com 6 meses de terapia, eu consegui fazer essa paciente andar com andador. Só que ela morava num andar mais alto, então na casa dela ela tinha que subir de escada e ficar ali em cima. Então ela estava praticamente presa na casa dela, porque ela não conseguia descer as escadas, mesmo com a cuidadora, que era uma senhora de idade já. E o maior sonho dela era poder sair na rua e fazer as coisas dela. Eu falei, bom, a gente vai então batalhar para isso. Com 6 meses essa paciente conseguiu andar com andador. Com mais ou menos 10 meses, para quase um ano, eu consegui fazer com que ela descesse as escadas com a cuidadora. Ela nunca foi ativa sozinha, porque a gente não conseguiu chegar num limite tão funcional assim. Mas a gente poderia chegar. Até o dia que uma vez eu fui atendê-la e ela me recebeu. Ela desceu a escada com a cuidadora, ela teve o prazer de abrir a porta. Então, na verdade, eu fiz algo diferente para ela? Eu fui o físio ferradão? Não. Eu fui o fisioterapeuta normal. Ela tinha uma doença que dava para você tratar ela, fazer ela ser funcional de novo. Talvez não 100%, mas um pouco mais funcional. Esse é o legado do fisioterapeuta, não é? Dar função para o paciente. Às vezes a gente não vai conseguir, a gente tem limitações, mas quando a gente não tem, a gente não pode. Por que ela ficava 2 anos na cama fazendo físio e não melhorou? Talvez porque o fisioterapeuta que estava anteriormente não se atentou a esses detalhes, não sei, não dá para julgar. Mas esse é o legado, é você fazer as pessoas melhorarem. Ela só não melhorou mais porque infelizmente ela teve uma complicação, ela teve uma complicação no pâncreas e ela acabou falecendo, mas ela já tinha ido para a rua com a cuidadora, ela já tinha deambulado, tanto que depois eu ainda atendi a prima dela, atendi várias pessoas da família dela. E qual que é a história disso tudo? Eu tinha que saber de tudo. Eu era fisioterapeuta no hospital, mas eu fui lá atender uma paciente com uma doença periférica, uma neuropatia periférica. Então eu tenho que saber tudo. Não adianta eu querer saber dominar só o ambiente hospitalar. Tá? Então eu preciso saber de tudo. E está aqui, ó. Eu preciso saber, por exemplo, colocar um paciente entubado sentado na beira do leito e trabalhar equilíbrio de tronco com ele. Eu preciso, por exemplo, pegar uma paciente entubada e começar a trabalhar força de membro superior. Eu preciso, por exemplo, pegar um paciente e trabalhar a parte cardiorrespiratória dele dentro do hospital. E para eu fazer isso, eu preciso saber uma coisa chamada fisiologia do exercício, que muitas aulas, muitas faculdades não dão isso para o fisioterapeuta. Não adianta eu vir aqui e mandar ele pedalar por pedalar. Pedala aí. Não. Intensidade, volume. Então eu tenho que monitorizar a frequência cardíaca. Se não der porque ele usa beta-bloqueador, eu posso usar o Borg, escala de Borg de percepção. Eu preciso ter intensidade, gente. O que é intensidade? É intensidade mesmo. É peso, é carga. Eu tenho que ter volume de treinamento. Eu tenho que periodizar o treinamento do meu paciente. Não basta eu falar para ele, vai lá e pedala. Ou falar assim para ele, vamos dar uma voltinha no corredor. Voltinha no corredor, galera, não precisa de físio. Voltinha no corredor ele dá com o acompanhante. Então se você vai fazer o paciente deambular, você tem que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu vou melhorar o equilíbrio? Então, eu estou deambulando, o equilíbrio do paciente é ruim. Então ele é aquele paciente que deambula, que está quase caindo. Não. Vamos deambular? Vamos. Mas vamos melhorar o equilíbrio do paciente. Equilíbrio do paciente está bonito, ele está andando bonitão. Vamos trabalhar intensidade, vamos trabalhar condicionamento físico, vamos trabalhar força, vamos descer e subir escada, entendeu? Vamos contar passo, Borg, frequência cardíaca, velocidade média. É para isso que tem fisioterapeuta. Se for para passear com o paciente no corredor, não precisa de físio. Ele pode passear com auxiliar de enfermagem, por exemplo, que é um profissional muito mais barato para se contratar e pode fazer isso. Mobilização passiva. Tudo bem, tem paciente que a gente faz mobilização passiva. Mas o paciente tem condições ativas, então vamos fazer ativo. Vamos trabalhar intensidade, vamos estender músculo. Qual músculo eu quero trabalhar? Por que eu estou trabalhando esse músculo? Por que eu estou treinando equilíbrio? Qual que é a minha função? Etapas, o paciente não senta. Então nós vamos treinar ele na cama para ele sentar na cama. Ele começou a sentar na cama, nós vamos treinar ele a transferência da cama para a poltrona.
Treinamos a transferência da cama para poltrona, vamos colocar esse cara de pé, vamos fazer ele deambular, vamos fazer ele subir na cama sozinho. Então é isso a função do fisioterapeuta, trazer o paciente para o seu nível mais próximo da função. E aí eu botei uma foto aqui, ó, de um paciente fazendo eletro. Esse paciente foi eu que fiz eletro nele. Eletro na UTI, professor, com fez? Sim, com fez. E com corrente russa também. A gente também usa corrente russa na UTI. Então, princípios que eu aprendi na ortopedia, eu vou usar na neuro, eu vou usar na reumato, eu vou usar no paciente oncológico, eu vou utilizar também. Então, gente, é isso, a diferença é essa. Ó, paciente andando aqui, ó, isso aqui não foi no Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem bastante paciente andando por aí entubado, com tráqueo. O fisioterapeuta tá lá para isso, para prescrever, para saber o que ele está fazendo, não para fazer apenas por fazer. Isso é o que diferencia a gente dos outros profissionais, né? Então, no estágio, você vai ter que resgatar anatomia, fisiologia, biomecânica, bioquímica, fisiopatologia e tudo quanto é técnica e matéria que a gente aprende. Eu, Fernando, não sou um cara craque em anatomia, no sentido assim, eu não sei todas as origens e inserções, mas eu sei os músculos, eu sei os movimentos que os músculos fazem, eu sei a biomecânica, mesmo não sabendo o nome das origens das inserções, mas eu sei a biomecânica. Você não precisa ser um rato nerdão para saber tudo, mas você tem que saber o funcionamento, saber fisiologia. Eu sei fisiologia do exercício, sei tudo? Não, mas eu sei o que eu preciso, eu procuro, entende? E outra coisa é o ventilador mecânico, que todo mundo fica louco, né? Todo mundo quer ventilação mecânica, todo mundo quer mexer no ventilador. O grande lance aqui é o seguinte, galera, eu coloquei duas fotos aí, um ventilador mais ruinzinho, da Intermed, e um ventilador mais top da Bennett, da Medtronic. Ventilação mecânica no estágio, gente, vocês não vão mexer muito pouco. Vocês precisam se especializar em Fisioresp. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, a equação do movimento. Ó. Pressão ventilatória mais pressão muscular é igual a elastância versus volume mais resistência vezes fluxo. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque isso aqui é extremamente complexo. E é só para mostrar para vocês o quanto a ventilação mecânica e a física pulmonar, ela é complexa. Então ela não é tão simples assim. Então eu preciso estudar, eu preciso entender ventilação, eu preciso entender fisiologia pulmonar, eu preciso entender fisiologia da contração muscular. Entende? Eu preciso entender fisiopatologia, porque a fisiopatologia do meu paciente, por exemplo, se ele tiver um enfisema pulmonar, ele vai ter uma alteração de complacência, uma alteração de elastância, uma alteração de resistência, que vai alterar a mecânica diafragmática, reduzir o torque de contração, trazer essa fibra muscular diafragmática para uma posição mais encurtada. É um paciente que quando exacerba ele vai reter mais CO2 porque ele não vai conseguir fazer a ventilação alveolar dele adequadamente. Se ele for entubado, ele vai estar propício a mais fraqueza muscular, um desmame mais difícil porque a mecânica pulmonar dele e a mecânica respiratória dele está alterada. Então percebe a importância de eu conhecer fisiopatologia. Percebe? A ideia da aula de hoje é dar uma chocada na galera para a gente começar a entender a nossa importância. Eu tenho aqui um gráfico de ventilação onde eu consigo, quando eu estudo ventilação, eu consigo identificar várias coisas dentro desse gráfico. E não é na graduação que eu vou aprender tudo. Na graduação a gente vai male vai ver as questões básicas da VM. Mas de fato eu preciso colocar a cara nos livros. É isso que eu quero que vocês entendam, né? E aí as coisas que eu vou deixar para vocês, as perguntas que eu quero que vocês reflitam. Vocês conseguem perceber a responsabilidade do fisioterapeuta? Vocês conseguem entender a importância que vocês têm para os pacientes? Vocês conseguem entender a importância de vocês terem que estudar? Eu estudo até hoje. Vocês conseguem ver a importância que é se atualizar? Saber o que tem de novo? A área da saúde não é para qualquer um, gente. A área da saúde é uma área bem assim complexa. Ela é bem legal, ela é gostosa,
é uma área muito gratificante, mas ela também é muito injusta. Sabe por quê? Porque eu tenho que estudar todos os dias. Porque não é igual a uma matemática que é exato, enfim. A gente sabe que nem matemática é tão exato que algumas coisas mudam. Mas não é algo que eu estudo e acabou. Eu faço faculdade, eu faço pós e eu tenho que continuar estudando. Outro dia eu vi um post na internet assim: fisioterapia se dá por 5 anos, mais de 5.000 horas de estudo e nós não temos valorização. Não, fisioterapia não é só isso. É 5 anos de faculdade, é especialização, é 10.000 horas de estudo, é estudo para a vida toda. Eu tenho 12 anos de terapia intensiva. Eu tenho mais de formado, mas de terapia intensiva eu tenho 12 anos. E eu estudo há 12 anos. Eu estudo todo dia. Pelo menos uma vez por semana eu pego um artigo científico para estudar. Eu leio o livro, releio. Eu tenho um livro lá, eu esqueci o nome dele agora, mas é um livro muito interessante que fala de tratamento fisioterapêutico. Ele traz tudo de fisioterapia. O livro é top, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eu estudo livros, gente. Eu tenho vários livros lá em casa, porque eu releio todo dia e me atualizo. E fisiologia é uma coisa que eu gosto muito. Então a gente tem que se atualizar. E eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês conseguem perceber que sem conhecimento a gente pode promover até a morte de paciente? Sim, fisioterapeuta mata paciente, gente. Vocês acham que não, mas mata sim. Uma regulagem inadequada no ventilador mecânico, uma aspiração que pode gerar um trauma, uma oxigenoterapia mal instalada, uma VNI mal instalada, um exercício físico mal monitorizado, isso pode gerar o paciente a óbito. Isso pode gerar um problema para o paciente. Então a gente tem que pensar nisso todos os dias, tá? Todos os dias. E aí, de forma resumida, o que a gente viu aqui hoje, né? A gente falou um pouquinho sobre se comportar, né? Se portar dentro do hospital em relação à equipe. O mínimo que a gente tem que saber sobre fisioterapia para ir para o estágio. Não estou falando de pós-graduando, eu estou falando de estágio. O mínimo que sabemos de fisioterapia motora, e que a VM é um grande desafio. Não tem nem como eu falar de VM aqui. Se eu começar a falar de definições de VM para aluno, vocês vão pirar. E agora a pergunta: o que vocês pensam em fazer? O que vocês querem fazer da vida? O que vocês querem fazer para os pacientes, né? O que vocês esperam sobre isso? E eu vou deixar aqui de novo esse slide com todas essas doenças. Tudo isso é de extrema importância para vocês, tá? Refletiram o que vocês pensaram? O que vocês vão fazer? Nessa reflexão, dizem aí para mim aí, a gente está aqui há uns 57 minutos mais ou menos. É uma aula muito básica, mas é uma aula para mostrar o geralzão para os alunos. Vocês gostaram da aula? Digita gostei aí quem gostou da aula. Dá um retorno aí pro professor. A gente já vai continuar. Dá um retorno aí se vocês gostaram da aula. Ixi, morreu todo mundo, ninguém falou. Boa, Mônica, valeu. Valeu, Giovana. Vamos mandando aí se vocês gostaram aí da aula. Valeu, Anne. Bom, a gente recapitulou lá o que a gente viu, né? Eu deixei, valeu gente, obrigado. A gente deixou esse slide aí pra vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês agora. Pergunta pra vocês, tá? Você se sente totalmente preparado pro estágio? Quem quiser responder, responde aí. Quem está preparado pro estágio? Quem for da pós-graduação também, põe aí, você se sente preparado pro estágio? Valeu, gente. Obrigado por vocês terem gostado. Fico muito feliz. Enquanto vocês refletem se vocês estão preparados para o estágio ou não, e vocês colocarem aí se vocês estão ou não, Giovana falou que não. Sempre é um desafio, né, Giovana? Sempre é um desafio.
E a gente sempre pode melhorar. Então a gente tem que refletir nessa melhora. Então assim, a gente pensa o seguinte, que tal você ir para o estágio triando novos caminhos, né? Na verdade, sabendo o que você vai fazer, né? E ir melhor para o estágio, ter um conhecimento mais amplo, significa que você pode entrar numa especialização depois muito melhor, né? E essa especialização não precisa ser na área hospitalar, pode ser na ortopedia, pode ser da neuro, pode ser em qualquer área, né? Em qualquer área. É isso que é interessante. Se você se prepara adequadamente, você está pronto para qualquer área. Por isso que eu vou pedir para vocês rapidamente uma licença, eu vou apresentar um produto para vocês e depois eu vou responder as dúvidas de vocês. Guardem todas as dúvidas que vocês têm. Vocês sabem que vocês estão vindo aqui numa aula da Semana da Fisioplay, né? E a Semana da Fisioplay é uma semana que foi desenvolvida para quem é aluno de graduação e também para quem já é formado, não importa, mas óbvio que nossos temas estão batendo em questões de graduando, mas para quem é formado também é de muita valia, né? Por quê? O Fisioplay é um canal, quem não conhece vai conhecer agora, é um canal de fisioterapia. É um canal muito legal. Ele é um canal de fisioterapeuta onde concentra vários cursos de diversas áreas de atuação. Tanto ortopedia, neuro, onco, ped, tudo quanto é área que você possa imaginar. Sim, diversas áreas, né? Portanto, ele é um canal indicado para aluno, para graduando, para profissionais que necessitam de atualização. Eu mesmo, Fernando, tenho o Fisioplay e eu faço curso pela Fisioplay. Aqui eles são cursos que vai direto ao ponto, tá? Então, ele te ensina diretamente. E para quem que é esse programa? É para quem quer ter segurança na sua atuação profissional, para compreender de forma prática a diferenciação entre conhecimento com evidência e informação que é algo sem evidência. E com isso você vai mudar a sua prática do dia a dia. Se você quer isso, esse canal é extremamente indicado para você. Ele é um projeto e um caminho muito certeiro para que você transforme a sua informação em conhecimento por um detalhe muito importante, que são os detalhes das aulas. Elas são elaboradas e apresentadas por professores que atuam dentro da fisioterapia. Eles praticam, eles pesquisam, como professores como eu, que gostam de fazer pesquisa. Esse é um grande diferencial do canal da Fisioplay. Lá você vai aprender com quem realmente faz e quem realmente fala o que faz. Então, se você quer mais assertividade na sua atuação, seja no estágio, na sua graduação, em qualquer área do seu atendimento, o Fisioplay com certeza é uma ferramenta capaz de associar a ciência à clínica, que é o que todo mundo quer. As aulas são comprometidas para a sua atuação, baseado em evidência, e a teoria ajudando a prática sempre de mão dadas. Então é o seguinte, galera, eu sempre falo para a galera aqui, e para todos os meus alunos, se você quer relevância, quer validação das suas opiniões e posicionamento em discussões de equipe, você tem que ser claro, objetivo e baseado em evidência científica. Se tudo isso faz sentido para você e você ainda se sente por fora das discussões ou se sente com medo de alguma novo desafio que você vai enfrentar, talvez agora para você seja o momento de você refletir e pensar que o seu conhecimento pode ser ampliado pelo Fisioplay, que esse canal pode te ajudar em muito. Então, só relembrando, é um canal exclusivo para fisioterapeutas, tá? Para quem quer estudar, para quem quer se atualizar, e é um canal por assinatura anual. Então você vai fazer uma assinatura anual e você já vai ter vários cursos aí para você. Quem está aí já olhando na tela está vendo alguns dos cursos aí, né? Então é o seguinte, galera. Quanto vale o seu tempo de estudo? Quanto vale economizar o seu tempo de estudo? O que é importante para você, né? Você acha que vale a pena você não estudar e fazer de qualquer jeito, ou vale a pena você estudar e fazer o melhor para o seu paciente? E aí você pergunta, quanto vale o meu estudo? Quanto valeria cada curso desse que tem na plataforma de forma isolada, se você for fazer as contas? Valeria muito, mas muito mais, coisa de mais do que 2, 3 mil reais, com certeza, tá? E se eu falasse para você que se você fosse fazer um investimento em cada curso desse, você ia pagar em volta de 150 cada curso, que é o que a gente paga mesmo por aí. Só que na plataforma é algo muito interessante. Esse curso ele estava custando na plataforma 987 por ano. Só que como a Fisioplay pensou no aluno, que a gente sabe da dificuldade que o aluno tem,
porque o cara está começando a sua vida profissional, ele fez um preço promocional, ele reduziu mais que pela metade. Ele fez um curso aí por R$147. Por ano, você paga R$147 por ano e você vai conseguir se atualizar. Só que para mim, professor, que estou dando essa aula essa semana, eles fizeram uma outra promoção, R$ 97,90 por ano. Então por R$ 97,90 você assina por um ano o canal, tem acesso a todos os cursos que estão lá e você pode se atualizar. Galera, falando muito sério, se tudo isso que eu falei para você faz sentido, a gente vai soltar o link, você vai clicar no link, você vai se inscrever, vai colocar o seu nome lá, o seu e-mail, o seu telefone e vai confirmar o pagamento e vai vir fazer parte do maior canal de fisioterapia que tem no Brasil. Galera, eu vou deixar o link para vocês aí, ó, por 20 minutos para vocês adquirirem o produto. E enquanto isso, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Só relembrando, é um dos maiores canais de fisioterapia que tem no Brasil e o risco é zero. Se você comprar agora, se você entrar com a gente agora nesse projeto, se até 7 dias você não gostar, você pode entrar em contato que eles devolvem o seu dinheiro. O risco é zero, tá? Esse projeto é para quem quer se atualizar, esse projeto é para quem quer estudar, esse projeto é para quem quer fazer diferença, para quem quer ser um ótimo profissional lá na frente. Mas tudo bem, você adquiriu o projeto, você viu que para você ele não serve, o risco é zero. A gente devolve o seu dinheiro. Vocês têm 3 opções na vida, galera. A primeira opção é o que a maioria das pessoas fazem, nada, não fazem nada. Você tem outra opção, a segunda é tentar por conta própria, buscando eventos gratuitos, buscando artigos científicos. Leva tempo, né? Leva tempo, mas você consegue. Ou você tem a terceira opção, que é entrar nesse nosso clube, clicar no link, colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, adquirir esse curso e você vai economizar a segunda opção, porque os professores vão te dar aulas baseadas em evidência direto ao ponto. Pensa comigo, você não tem risco nenhum, garantia zero de 7 dias, todos esses benefícios que eu falei de participar de um baita projeto. Então, se isso faz sentido para você, clica agora. Tem 20 minutos para vocês fazerem parte. E agora eu vou responder as perguntas para vocês. E o Matheus está no suporte técnico aqui para ajudar vocês também. Mandem as perguntas. Gente, aproveita, agora é a hora. Tirem as dúvidas, não morram com as dúvidas com vocês. Não durmam com essa dúvida na cabeça. Não vão levar para o travesseiro essas dúvidas. Clica no link, conhece o projeto. Vai valer muito a pena. Boa, Giovana. Muito bem. Isso aí. Tá gostando? Mande as perguntas, galera. Aproveita. Já já a gente vai encerrar a live. Agora vale muito a pena. Gostou, né, Mônica? Valeu. É muito bom mesmo. Eu faço o curso. De verdade, eu faço o curso. Eu ainda não consegui fazer todas as aulas. Tem tanta aula, galera, que eu não consegui. A gente vai navegar pela página agora, só para vocês terem uma olhada. Coloca a página aí, Matheus, nosso suporte aqui, ó. Se liga, galera. Conceitos básicos sobre laser terapia e LED terapia. Interação de laser com o tecido biológico. Top! Quem quiser fazer tratamento de feridas, essas coisas todas. Exercícios passivos na cinesioterapia, anatomia palpatória em joelho. Não, tem mais aqui, ó. Se eu passar pro lado, tem muito mais, tá? Eletrotermofototerapia, tornozelo e pé, punho e mão, também falando de anatomia palpatória. Biomecânica das articulações, cinturas, escapular, articulação glenomeral. Introdução a exercícios terapêuticos, exercício de quadril. Que mais tem aqui? Entendendo a ventilação e a fisiologia respiratória comigo. Eu dou aula de fisiorrespiratória no Fisioplay. Essa aula eu não faço, tá, gente? Porque eu já dei a aula, não preciso fazer. Diferença entre crianças e adultos. E tem mais aqui, ó. Se a gente for passar pro lado, ó, tem a setinha, ó. Como usar ventilação mecânica não invasiva. Evidências científicas em VNI. Fraturas, queimaduras. Avaliação neurofuncional. Pubalgia. Disfunções mais comuns em urogineco, densidade radiológica, avaliação clínica, órteses, próteses, quiz teste, teste de abdução. Galera, a plataforma é gigantesca, é enorme, vale muito a pena. Se você quer fazer diferença,
venha para o Fisioplay. E aqui tem as categorias, galera. Ó, eu vou botar uma aqui, ó. Fisioterapia UTI, vai. Vamos botar em fisioterapia UTI porque a gente está falando de estágio. Ó aqui o que tem de aula aqui, ó. No finalzinho você pega o seu certificado de conclusão. Aí você vem aqui nas categorias. Fisioterapia, urgência e emergência. A gente adora um pronto-socorro, né? Tem tudo aqui, ó. Papel do fisioterapeuta na emergência e urgência, fraturas, entorses, queimadura, hemorragia e tudo que você quiser. Depois você vem aqui e pega o seu certificado. Então você percebe que para cada curso você tem um certificado? Imaginologia básica, o que são exames complementares. O fisioterapeuta tem que saber ver o exame. Se o fisio não vê o exame, ele está perdido, gente. Vale muito a pena. O que mais tem aqui, ó? Tem tanta coisa, ó. Biomecânica, que é algo muito interessante. Rapaz, olha o que tem de biomecânica. Dá até gosto de ler. Aí eu te pergunto, você fez 4 a 5 anos de faculdade, certo? Você acha que não vale a pena você entrar num canal desse e rever todo o conteúdo? Porque eu tenho certeza que você não consegue adquirir todo o conteúdo da aula. Você na aula só vai aprender 5% do que o professor falar. Isso é real, você precisa fazer conexões. Por isso que o nerd é nerd, ele vai estudando várias vezes o mesmo assunto até ele conseguir aprender. E na aula, uma aula de 4 horas, você aprende 5%. Você vai para casa e não lembra de mais nada. Você tem que estudar novamente. O Fisioplay, você vai ter 1 ano de acesso para estudar a hora que você quiser. Então você assistiu a aula de físio de imagem, você está com dúvida, você volta na aula de imagem. Você assiste do celular, você assiste do computador, de onde você quiser. Clica no link, preenche seu nome, seu e-mail, seu telefone e clica lá em comprar. Vem fazer parte do maior canal de fisioterapia do Brasil. E gente, mandem as perguntas. Eu estou esperando as perguntas para responder. Não tenham vergonha. Perguntem. Pensem o seguinte, ninguém está vendo vocês estão no YouTube. Não tenham vergonha. Mandem a pergunta que eu respondo. Bora lá, aproveitem que já já a gente está fechando o carrinho. E a gente está terminando a live. Essa promoção, gente, é uma promoção exclusiva para quem está assistindo o curso aqui com a gente, tá? Depois, se não adquirir depois da aula, depois vai ser o preço de 147, tá bom? Esse aqui é um preço que a gente fez para quem está na aula hoje aqui. Se ninguém mandar pergunta, eu vou achar que todo mundo sabe tudo, eu vou ficar chateado e eu vou terminar a live, porque ninguém pergunta. Vamos lá, galera, pergunta, manda bala. Aproveite, não tenha medo. E aí, galera, vamos lá? Perguntem. Quem já adquiriu aí? Alguém já clicou no link para ver? A garantia de 7 dias, galera. Não precisa ter medo de adquirir o produto, que se você não gostar, a gente devolve para vocês, tá? Aqui a gente não gera risco nenhum para a galera, para ninguém que entra nos nossos cursos, tá? Você tem risco zero. Clique no link e aproveite. Não tem pergunta? Não é possível que não tenha pergunta. E aí, Matheus do suporte? Ninguém vai perguntar, o que a gente faz? Ah, a galera já sabe tudo. Quanto tempo tem para fechar a live? Nós temos mais 10 minutos. 10 minutos, galera. Aproveita e pergunta agora. Estou ansioso para responder as perguntas, mas ninguém pergunta. É legal também da Fisioplay que cada curso terminado você consegue também tirar um certificado, né? Sim. Com horas que são válidas para a faculdade. Cada curso tem um certificado. E válidos para a faculdade. Quem quiser também por hora complementar, vale muito a pena. E era um curso de R$ 987. R$ 987 reais por 147. E agora a gente está com R$ 97,90 para quem está nessa live. Exato. Boa, Giovana. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. A Giovana já estava no grupo, né? Ela falou? Seja bem-vinda com a gente aqui. É isso aí. Tem que estudar, tem que fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença profissional para todo mundo aqui, para os pacientes, o que a gente tem ofertado no dia a dia, né? As nossas discussões à beira-leito e aquelas questões muito básicas, galera. A questão é a seguinte, como eu falei lá no começo, deixa o preço aí, Matheus, para o pessoal ver. O que eu quero ser e o que eu quero deixar de legado para a profissão. Eu quero ser só mais um fisioterapeuta? Eu posso. É uma escolha que eu tenho.
Eu vou ser aquele fisioterapeuta que vai chegar no plantão, vai fazer o meu trabalho e ele começa o plantão já contando a hora para acabar. Isso é muito comum, não só na fisioterapia, em qualquer profissão. Eu posso fazer diferença, estudar, enfim, e angariar novos rumos da vida, melhores salários, melhores hospitais. Bom, ninguém vai perguntar. Manda bala, galera, aproveite. Hoje é a primeira live que ninguém pergunta, hein? Acho que a galera tá manjando tudo. Bota lá na plataforma de novo pra gente, Matheus. Enquanto o pessoal não manda pergunta, eu vou mostrar novamente a plataforma. Bota lá, Matheus, na categoria pra mim. Escolhe uma categoria aí você, vai. Pode ser qualquer uma. Ortopédicos. Bota no ortopédico. Quem aí gosta de ortopedia, vai ver muita ortopedia no hospital. Principalmente se pegar um hospital aí que tem cirurgias eletivas, né? Então ali a gente tem bastante aula como testes ortopédicos, né? Que são pra gente fazer as avaliações dos nossos pacientes e traçar o tratamento. E também para auxiliar no diagnóstico. Tem uma rede em São Paulo, eu não vou falar o nome para não ser indelicado, mas tem uma rede em São Paulo que ela tem o fisioterapeuta como agente de primeiro contato. Então quando você entra no PS de ortopedia, é o fisioterapeuta que faz a avaliação ortopédica e depois ele só encaminha para o médico. Tem uma outra unidade de pronto-socorro, quando o paciente chega em desconforto respiratório, o fisioterapeuta atua no paciente, ele avalia o paciente e depois no final, se ele não consegue resolver o problema, ele manda para o médico. Então, aos poucos, quem está fazendo parte das áreas, está percebendo que o fisioterapeuta, ele sim é um profissional de primeiro contato e ele está tendo importância muito grande hoje dentro das unidades hospitalares, de clínicas e qualquer outro tipo de pronto-socorro, seja ele a especialidade que ele atende, né? Então, o conhecimento hoje, ele tem que ser assim, lapidado, né? A gente diz que conhecimento... informação todo mundo tem, conhecimento poucos conseguem lapidar, e é isso que dá a diferença das pessoas, lapidar o conhecimento, certo? E aí, Matheus, ninguém pergunta? Vamos então encerrar a live? Ué, vamos lá, a galera não tá querendo, ninguém tá perguntando nada, ninguém quer promoção, ninguém quer perguntar, então a gente vai encerrar a live, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live e possivelmente aí nosso próximo encontro aí para o nosso próximo tema. E uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Obrigado mesmo.